Tem uma cena no Homem-Aranha que a maioria das pessoas não para pra pensar. É a primeira vez que Harry Osborn aparece na trilogia. Norman é apresentado a Peter, então abre um sorriso. Não para o filho, para Peter. Fala sobre inteligência, sobre potencial, sobre futuro. A câmera mostra Harry ao fundo. Ele está sorrindo, mas o sorriso não chega aos olhos. E naquele segundo, antes de qualquer tentáculo, antes de qualquer máscara, antes de qualquer bomba, o Duende Macabro já estava sendo criado. Não pelo soro, pelo pai. Esse vídeo não é sobre um vilão, é sobre o que acontece quando um filho passa a vida inteira tentando merecer um amor que deveria ter recebido de graça. E sobre o que esse filho escolhe fazer quando percebe que esse amor nunca vai chegar. Quando o Harry Osborn aparece em Spider-Man, ele entra em cena como o filho do homem mais poderoso daquele universo. Tem dinheiro, tem sobrenome, tem posição, tem acesso. O tipo de vida que, de longe, parece invejável. E Peter Parker, ao lado dele, parece o contrário de tudo isso. Tímido, pobre, deslocado, invisível. Mas Sam Raimi faz uma coisa muito inteligente logo no começo. Ele mostra que existe uma distância brutal entre ter tudo e estar inteiro. Peter tem pouco, mas tem centro. Harry tem tudo, mas não tem paz. Peter é pobre, mas tem um lugar. Harry é rico, mas sente-se sem lugar. Peter sente falta de tudo, mas não de amor. Harry se ressente justamente disso. E essa falta tem nome e sobrenome: Norman Osborn. Norman não é apenas um pai exigente. Ele é o primeiro grande desastre moral da vida do Harry. Ele não ama o filho de graça. Ele mede, compara, ignora, avalia. Às vezes sem levantar a voz. E isso é o pior. Porque a ferida mais profunda nem sempre vem do grito. Às vezes vem do olhar seco, da frase curta, da comparação que instala no filho a convicção de que ele está sempre devendo. Se Harry tinha dinheiro, beleza, status e tudo que Peter Parker não tinha, por que ele é tão frágil? Por que ele é tão vulnerável à inveja? Por que ele se torna tão refém do ressentimento? A resposta não está na falta de recursos, está na falta de vida interior. Porque quando falta algo dentro, nada fora nos satisfaz. Harry acha que o poder o satisfará. Acha que Mary Jane vai tapar o buraco do seu coração. Acredita que superar Peter vai fazer ele se sentir suficiente. Mas lá no fundo, o que ele quer mesmo é outra coisa. Que alguém o olhe e diga que ele basta. Que ele é suficiente. Que merecia ser amado desde o início, sem precisar provar nada. E como esse olhar nunca vem de Norman, Harry tenta arrancar o reconhecimento do mundo por caminhos tortos. Pela posse, pela dominação, pela comparação, pela humilhação do outro. Por tudo, menos pela única coisa que realmente funcionaria. A aceitação de quem ele é, sem condição alguma. Existe uma distância enorme entre um homem que quer conquistar o mundo e um homem que quer merecer amor. O primeiro pode se perder por ambição, o segundo quase sempre se destrói por carência. Deixa o like agora se você está gostando dessa análise. Não custa nada e ajuda muito o canal. Quando Norman Osborn morre, algo muito estranho acontece com Harry. Ele não chora a perda de um pai cruel, ele chora a perda da possibilidade. Enquanto Norman estava vivo, ainda existia esperança. Algum dia, talvez, o pai finalmente o visse de verdade. Talvez dissesse as palavras que Harry esperava havia tanto tempo. Talvez o amor viesse. Com a morte, essa porta se fechou para sempre. Essa possibilidade findou. E Harry não consegue encarar a morte do pai como fim e como oportunidade de um novo começo. Porque encarar a situação dessa forma significaria admitir que Norman era cruel e que escolheu não amar o próprio filho. E isso o tornava indigno da lealdade que Harry lhe devotava até o momento. Isso seria insuportável para um filho que sente o dever de amar o próprio pai. Então, Harry repete o que muita gente faz diante de uma verdade dolorosa demais. Ele protege a imagem do pai em vez de se libertar dela. Norman não está mais ali fisicamente, mas a voz dele continua ecoando em cada decisão de Harry, em cada momento em que se sente insuficiente, em cada olhar que lança para Peter e sente raiva sem entender direito de onde ela vem. Muita gente pensa que o maior legado de Norman para o filho foi o traje, as armas, o laboratório. Não foi. O maior veneno que Norman deixou no Harry foi a crença de que amor precisa ser merecido, que dignidade depende de desempenho, que fraqueza é vergonha. O soro enlouquece o corpo, mas Norman já tinha adoecido a alma do filho muito antes disso. Então entra Mary Jane. Harry a ama, genuinamente. Mas esse amor carrega um peso que ele não percebe. Porque Mary Jane não é só uma garota para Harry. Ela se transformou em prova. Prova de que ele é suficiente. Prova de que existe algo que Norman nunca foi capaz de confirmar. De que ele é amável. O problema é que Mary Jane não consegue ser esse espelho. Não porque ela seja cruel, mas porque nenhuma pessoa no mundo consegue dar a outra a sensação de valor que ela nunca construiu dentro de si mesma.
E Harry sente isso. Sente que algo escorrega, que ela olha para Peter de um jeito diferente, que existe ali uma conexão que ele não consegue ter, não importa o que faça. A comparação com Peter começa a ganhar veneno. Peter não tem nada que Harry tem, e ainda assim tem tudo o que Harry quer. A atenção do pai, o olhar de Mary Jane, uma identidade clara, uma razão para existir além da herança. Harry vive cercado por evidências de insuficiência, e quando essa mensagem é repetida todos os dias, ela deixa de ser crítica externa e vira convicção interna, vira a voz do próprio Harry, falando contra si mesmo. Então chega o momento em que o mundo desmorona. Harry descobre que Peter Parker é o Homem-Aranha. O homem que ele acredita ter matado o pai é seu melhor amigo, a pessoa que ele mais amava no mundo, o único que ficou ao seu lado quando tudo foi destruído. Essa descoberta poderia ter gerado um confronto honesto, uma crise que forçasse Harry a olhar para a complexidade do que estava sentindo. Poderia ter sido o momento em que ele enfrentaria a dor ao invés de transformá-la em vingança. Mas Harry não vai por esse caminho, porque para fazer isso, ele precisaria questionar a imagem que construiu do pai. Precisaria admitir que a narrativa que carrega pode estar errada. E isso ele não consegue. Então ele pega toda a dor que nunca soube processar, a do pai ausente, a da comparação constante, a da sensação de nunca ser suficiente, e a transforma em algo mais simples de carregar. Ele transforma tudo em raiva. Porque raiva tem direção, raiva tem alvo, raiva parece força. E Harry, que a vida inteira se sentiu fraco, agora finalmente sente que pode agir para merecer o amor do pai assassinado. Ele pode vingá-lo. Mas nem todo Harry Osborn do MCU é igual. O Harry do espetacular Homem-Aranha 2, vivido por Dane DeHaan, já entra em cena quase quebrado. A tragédia dele é rápida, concentrada, estilizada. O Harry do Raimi é mais trágico porque vemos sua ruptura acontecer. Você vê cada escolha ruim sendo feita, e entende que poderíamos ter feito as mesmas. Porque nas palavras de Aristóteles, a tragédia não é sobre ser mau, é sobre não escapar de um destino inexorável, uma fissura interior incapaz de ser curada. E Harry tinha essa fissura desde o jantar de ação de graças. Ele não queria se tornar Norman, mas, por não conseguir examinar o que lhe fazia mal, acaba sendo tragado pela imagem do pai. Repete o padrão, humilha quem ama, menospreza quem está ao lado, transforma o outro em culpado para não ter que olhar para dentro. Sem perceber, Harry vive a tragédia de ser devorado pelo pai, drama da mitologia grega que atravessa toda a nossa civilização. Ele acaba sufocado por sua revolta durante todo o arco narrativo. Enfim, Norman Osborn morre no primeiro filme, mas continua mandando no filho por mais 2. O momento em que Harry chega mais perto do abismo acontece em Homem-Aranha 3. Logo no início do filme, persegue Peter em uma batalha intensa, que termina com Harry batendo a cabeça e perdendo a memória. E por um breve período, sem o pai morto dentro da cabeça, sem a narrativa da traição, sem o peso de tudo que construiu nos últimos anos, a amnésia liberta Harry. Acorda num quarto, Peter está ali, e Harry o olha sem raiva, sem mágoa, com a curiosidade de quem está encontrando alguém pela primeira vez. Mary Jane aparece. Harry sorri pra ela de um jeito que a gente não tinha visto antes. Um sorriso sem intenção, sem cálculo, sem atenção de alguém que está sempre tentando provar alguma coisa. Ela pergunta como ele está, ele diz que não sabe, e ri. Não um riso nervoso de quem não quer mostrar fraqueza. Só o riso de alguém que genuinamente não sabe a resposta e acha isso interessante. Ele faz piadas, ajuda na cozinha, torna-se útil. E por alguns dias, Harry Osborn é a pessoa que poderia ter sido se Norman tivesse sido diferente. Essa é uma das ideias mais poderosas de toda a trilogia, porque o filme mostra que o Harry gentil, leve, capaz de estar presente, não é uma fantasia ou quem ele fingiu ser, é quem ele realmente é quando as vozes do pai param de falar. Nesse caso, o esquecimento funciona como uma espécie de libertação temporária. O problema de Harry nunca foi quem ele era, foi o que ele escolheu carregar por cima de quem ele era. E quando a memória volta, esse Harry some. O que vemos é só a raiva e a vingança em sua forma mais primitiva. E claro, Harry busca atacar Peter novamente. Só que dessa vez, ouvindo os conselhos do pai, vai atingir o coração. Ao final da luta, com agora Peter usando o traje infectado pelo simbionte, Harry ataca com uma bomba de abóbora, a mesma arma que seu pai usava. E num ato de raiva, só que do Homem-Aranha, a bomba explode na face de Osborn. Harry está literalmente com a cara queimada pela herança que escolheu carregar. A destruição que ele buscava para Peter volta para ele. O veneno que Norman plantou finalmente encontra o rosto que procurava, mas era o rosto do próprio filho. Tem uma cena em Homem-Aranha 3 que deveria ser mais famosa do que é.
Harry está decidido. Vai ajudar Ed Brock e Flint Marko a destruir Peter. E então, Bernard, o mordomo da família, o homem que esteve presente em cada momento da vida dos Osborn, entra na sala e diz uma coisa simples. Eu sei que você quer defender a honra do seu pai, mas não há dúvidas que ele mesmo se matou. O Homem-Aranha não matou Norman Osborn. Bernard sabia desde o início, tinha guardado essa verdade e escolheu aquele momento para entregá-la. Pense no peso dessa notícia para Harry. Toda a raiva, todo o ódio, toda a destruição que ele construiu nos últimos anos, a traição que ele não conseguia perdoar, a obsessão que consumiu sua amizade, seu amor, sua vida inteira estava baseado numa mentira que ele mesmo escolheu acreditar. Não porque não havia verdade disponível, mas porque a mentira era mais fácil de carregar do que a verdade. A verdade era que o pai a quem ele devotou a vida inteira era, no fundo, o autor de sua própria destruição, e que Harry tinha passado anos tentando vingar um homem que não merecia essa lealdade. Depois de ouvir Bernard, Harry vai embora em silêncio, e quando volta, é para salvar Peter. Lembra da cena da amnésia? Lembra de Harry na cozinha, sem peso nenhum, sorrindo sem motivo? Então, o que acontece quando ele salva Peter não é tão diferente disso. Pela primeira vez na vida adulta, Harry age a partir de algo que não é o pai morto dentro da cabeça. Não é lealdade à Norman, não é vingança, não é a necessidade de provar que é suficiente. É escolha, limpa, sem herança nenhuma por trás, sem interesse escondido. Ele interpõe o próprio corpo entre Peter e a lança de Venom. E no chão, ferido de forma fatal, com Peter ao lado, consegue finalmente ser o que sempre quis ser. Consegue ser visto, ainda que pela última vez. Não como filho de Norman Osborn, como Harry, como alguém que pode ser amado. Peter chora, e na expressão dele está algo que Harry esperou a vida inteira: ser amado pelo que é, não pelo sobrenome, não pela herança, não pelo desempenho, só pelo que é. Peter Parker e Harry Osborn são quase um estudo de caso filosófico. Os dois sofrem, os dois são rejeitados, os dois perdem pessoas que amam. Peter perde o tio Ben por uma escolha egoísta e passa o resto da vida tentando ser melhor do que esse erro. Harry perde o pai antes mesmo de Norman morrer, porque Norman nunca esteve de verdade para ele. A dor dos dois é real. O que separa um do outro não é a intensidade do que sofreram, é o que fizeram com isso. Peter aprende responsabilidade, Harry desenvolve ressentimento. Peter escolhe ser um presente para os outros, apesar da dor. Harry escolhe ser um peso, justamente para aqueles que mais o amam. Peter faz nascer a generosidade em sua alma. Harry pariu o ódio em seu coração. E isso desmonta uma narrativa muito comum, a de que o problema humano é sempre externo. Falta de educação, falta de dinheiro, falta de oportunidade. Harry tinha tudo isso. O que Harry não tinha era o amor ordenado. Agostinho já nos ensinava, no século IV, que a ordem dos amores é o remédio para muitas mazelas. Sem o amor ordenado, a alma agoniza. Mas a falta de amor não o condenou. As escolhas que ele fez diante dessa falta é que moldaram o que ele se tornou. O verdadeiro vilão da vida de Harry Osborn nunca foi Peter Parker. Não foi a inveja, não foi a ambição. Não foi nem mesmo o Duende Verde. Foi a recusa de usar sua liberdade. Foi abandonar o governo da própria vida e viver à luz do que seu pai pensava sobre ele. Foi a escolha de permanecer na prisão que Norman construiu. Foi a decisão de ser um peso para os outros em vez de um presente. Foi a negação de que ele tinha a capacidade de ser diferente. A tragédia não está em ter sido mal amado, está em ter tido a liberdade de se libertar disso e ter levado tanto tempo para usá-lo. Na última vez que vemos Harry Osborn em cena, ele está no chão, junto com Peter Parker, e vemos um sorriso que nunca apareceu em nenhuma outra cena da trilogia. Não é o sorriso de quem venceu, é o sorriso de quem finalmente parou de lutar contra si mesmo. Lembra das panquecas? Lembra de Harry na cozinha, sem memória, sem peso, rindo de nada? É o mesmo sorriso. Só que dessa vez, ele sabe quem é, e escolheu ser assim. A tragédia verdadeira, nas palavras de Jordan Peterson, tem exatamente esse formato. O personagem encontra lucidez quando a existência tem um peso demasiado, quando já foi tomado pelo sofrimento, quando já destruiu quase todas as relações, quando já se tornou quase irreconhecível. É nesse momento que encontra a luz de que precisava. Harry Osborn nunca quis poder. Ele queria que alguém o olhasse e dissesse que ele era suficiente. E no único momento em que foi capaz de agir como alguém suficiente, como alguém que escolhe o outro ao invés de si mesmo, como alguém livre do peso do pai, ele foi. Só que dessa vez, ninguém precisou dizer. E você, concorda com isso?